Bom dia, como vão vocês? Eu estou bem. Queria aqui dizer sobre algo que eu estava falando ontem com os amigos, que é sobre tudo que a humanidade inventou, tanto de forma individual como também coletivamente, para ir além dela. Quando o indivíduo falha, ele parte de um pressuposto de que existe um Deus, um espírito, um anjo ou qualquer outra entidade que irá ajudá-lo a sair de determinada situação, mudar algo, alguém, alguma coisa, um lugar, etc. Sem, contudo, saber se esse algo existe. Mas a razão humana sempre buscou isso, e isso se chama religião. Que, em outras palavras, em poucas palavras, é a crença de que existem forças superiores. Que existem forças superiores, sobrenaturais, portanto, sobrenatural, e que essas são responsáveis pela criação do universo. Crença de que essas forças sobrenaturais regem o destino do ser humano e por isso devem ser respeitadas. Bem, por isso, nesse treinamento, no projeto Receber, Restaurando Vidas, nós procuramos ser honestos conosco mesmo e partir do que estava no princípio e que pode ser conhecido de uma forma muito técnica. Somos, portanto, os primeiros a trabalhar inicialmente a chamada fé conforme a razão humana. Muito embora saibamos que o objetivo é alcançar a fé acima da razão, ou seja, aquilo que não podemos alcançar com o intelecto humano. E isso significa o que estava antes do princípio. Então, a razão humana exatamente. A razão humana determina que você comece do princípio. É pelo exercício da fé conforme a razão que em determinado momento, por perceber que você pode alterar a realidade das coisas, que você terá uma sombra, né? Uma sombra mental daquilo que estava antes do princípio. Então, a fé, conforme a razão humana, determina que comece apenas do princípio em diante. A Bíblia Sagrada, que você conhece, todos, ou quase todos devem ter em casa esse livro, um conjunto de livros. Então, essa é a Bíblia, antes de traduzida, o escrito em hebreu começa com a segunda letra do alfabeto, que é o Beit. E aqui, vamos mostrar isso. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui isso. O que é essa letra? Deixa eu ver como que faz aqui para...
deixar maior, né? Aqui. Por 200. Isso, aqui. Olha aí. Essa é a letra B, Bet, ou Vet. E aqui uma coisa muito importante. Eu passo numa outra folha, que isso é muito importante. Aí está. As letras Bet. Bem, o que isso quer dizer para nós? Vou botar aqui nos 100. Ali no início da Bíblia, é a primeira letra da Bíblia. Então, antes de ser traduzido, como eu disse, é o Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, não é isso? Capítulo 1, versículo 1, né, Edna? Tá. Ali em hebraico está escrito o seguinte: Bereshit bara Elohim et Shammai v'Aaretz. O primeiro versículo da Bíblia que você tem aí. Só que a sua está traduzida. Então, logicamente, você vai Bereshit, aí está, no princípio. Né? Então a frase toda fica: no princípio, o Criador criou o céu e a terra. Qual lição que o Criador quer nos ensinar ao colocar logo no começo as palavras no princípio? Ele não diz antes do princípio, mas sim no princípio. Dá para imaginar, né? Antes do princípio não pode ser alcançado pela razão humana. Bem, como o idioma hebraico é lido da direita para a esquerda, ao contrário do idioma português, você pode notar que essa letra, vamos colocar ela novamente aqui, espera aí, aqui, compartilhar a tela para que todos vejam como é interessante isso. Vejam, ela lida da direita para a esquerda, ao contrário do nosso idioma. Você pode notar que essa letra ela é fechada para tudo que está antes dela, assim como é fechada para cima e para baixo, indicando que o homem deve seguir de onde ele, somente ele, é colocado. E daí adiante, sem olhar para trás, nem para cima e nem para baixo. E daí nós somos partidários daqueles que recomendam o esforço para compreender e trabalhar a criação por si mesmos. Porque isso parece mais lógico. Isso está isento de crenças. Isso está isento de convicções, de valores,
de julgamentos mais diversos, porque estas formas nem sempre estão de acordo com o plano mestre da criação. Então, nem sempre os seus julgamentos, os seus valores que você aprendeu, as convicções, as crenças, estão de acordo com o plano mestre da criação que você estuda intelectualmente e também, às vezes, contrariando as leis eternas, imutáveis, justas e universais que você aprende ao estudar o plano mestre da criação, desde o princípio. Essas leis regem e comandam tudo o que foi criado e que pode ser modificado. Essas coisas que foram criadas podem ser modificadas para assumir outras formas ainda não existentes. E isso depende de uma imaginação humana, de um pensamento humano. Bem, o que eu encontrei nas minhas pesquisas quando comecei a elaborar o projeto Receber, Restaurando Vidas, foi apenas muitas pessoas confusas com o tema espiritualidade, com infindáveis práticas estranhas, delírios mesmo, mas na verdade elas esperam com isso realizar a sua própria vida dentro do seu próprio egoísmo humano. Egoísmo não enfrentado. Ou seja, essas pessoas permanecem não humanas verdadeiramente. Não fez nada por si. Não houve aí uma reforma íntima. Então, cada indivíduo confuso é um verdadeiro obstáculo para si mesmo. E essa é justamente a razão de terem sempre alguém para culpar. Se não é o governo, é o patrão, é o empregado. Se não é o empregado, é o cônjuge, filhos, pais, avós, vizinhos, etc. Então veja que por respeito ensinado desde o berço, não culpam Deus por suas constantes frustrações. E isso levou a humanidade a indicar governantes humanos para os conduzirem. E então, quando frustrados em seus projetos de vida, eles têm alguém para culpar, ou seja, os seus governantes. Quando a sua qualidade de vida neste plano existencial só depende de cada um de nós, de si mesmos. Não depende de um terceiro. E é para isso que nós estamos aqui. Aprender um pouco disso. Para sermos mais completos, mais felizes. Porque por enquanto, ninguém pode estar completo. E se está completo agora, daqui meia hora, uma hora ou amanhã, já não está mais completo. O ego humano nunca pode ser satisfeito. E é ele que nos leva a um avanço maior, a esse desejo por algo maior que se chama espiritualidade. Então, a partir do momento que você se propõe a estudar o plano mestre da criação, você consequentemente descobre que leis estão ali. Quais são as leis que estão ali? E consequentemente você aprende essas leis imutáveis, eternas, justas e universais. Então você começa a andar por ela. E aí nada mais se pega. Qual é esse plano mestre da criação? Qual é?
E aí você vai ter contatos muito próximos até que isso entre na tua mente e você efetivamente comece a andar por essas leis. Uma vez que você começou a trilhar o caminho que a criação fez para chegar até aqui. Então você vai descobrir inicialmente como você não é só o corpo, como que a mente não é o cérebro. A mente individuada é a própria consciência, una e indivisível. Mas ela está sendo um pedaço porque precisa ser desenvolvida. Precisa alcançar a equivalência de forma com a consciência, que criou, formou e manifestou absolutamente tudo. Então, o que é que está dentro desse plano? Através do mecanismo do pensamento, você descobre que você não é íntegro no seu pensamento. Então, na medida que você vai se temperando, você vai percebendo a relação que o seu corpo tem com a realidade toda. E a sua mente começa a alcançar essas verdades. São essas verdades que te libertam. Então, os sentidos humanos, que são 5, e aqui está: visão, audição, tato, olfato e paladar. É assim que você percebe este mundo. Se tirar um dos órgãos aí, você não é mais completo. E se tirar todos, não sobra nada. Mas há um sentido superior disso. Através desses 5 sentidos, é que você diz: isso eu quero, isso não quero, isso eu quero, isso não quero. De modo que para entrar na tua consciência, há que passar por esses filtros. É o que está desenhado em você. Na medida que você vai ficando amplo, então tudo isso também vai se amplificando de uma forma que você perceba este mundo de forma mais completa. Por isso é que a sua vida muda. Então, o plano. Qual seria o plano da criação? O plano da criação que os cabalistas descobriram está num gráfico aqui. Que eu queria eles chamam as 4 fases da luz direta. Isso aí. As 4 fases da luz direta. Para o Criador, são 5 fases. Para o criado,
são 4 fases. Significa, nós não alcançamos o mundo de Adam Kadmon, que é a fase 0 da criação, o que estava antes. Nem tem letra aqui. O mundo de Keter. Keter é, digamos, a coroa da criação. Mas a fase Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, ainda nós não alcançamos. É o mundo de Atzilut, ou seja, o mundo da emanação. Quando você pensa, você emana energia. De onde? Coroa da criação e aqui, Aleph. A primeira letra do alfabeto hebraico não, quer dizer, a Bíblia começa com a segunda letra, que é o Bet. Então, somente aqui há um certo entendimento. Quando você pensa, você acessa isso aqui. A energia que está em Shoresh, fase raiz, e na fase 1, chamada de Atzilut, ou seja, emanação. Emana energia para esse mundo. Então este mundo começa a vibrar e vai alimentar. Eu não tenho tempo para falar agora, mas vai alimentar, vai mudar a estrutura atômica da realidade presente, da realidade material, já que tudo é átomo. Então é este plano aqui que você vai estudar. E aí você vai conhecer as leis que estão aqui. Até a manifestação da realidade material, física, que é a quarta letra do alfabeto hebraico, é o Dalet, equivalente mais ou menos ao D nosso, e esse mundo é Malhut, ou seja, o reino da coisa criada. Não existe mais o Criador. Esta consciência é a consciência materializada que está em você. De modo que você não sabe como que cria, ou como que cria a alteração da realidade. Você não sabe como é que cria a transformação da realidade que você não está gostando. Porque há necessidade de pensar, o que não é fácil. Você pensa que pensa, mas no entanto não está pensando. Você está imaginando o sofrimento pelo qual você está passando. E isso não é pensamento. Pensamento é criativo. A imaginação do que você está passando, que não quer mais, isso não é pensar. Mas se você conseguir pensar em criar a transformação de algo, a sensação que você tem após o pensamento, que é onde você vai colocar uma informação na intenção da energia, que aqui tem uma intenção. Essa intenção é sempre para o bem. Gamzu letová, tudo é para o bem. Só que a informação que você vai passar é discordante da intenção da energia. Então há um choque. Mas quando você tem a sensação de probabilidade de ocorrência na forma pensada, você vai colocar na intenção uma informação que produz. E aí gera o que? Emoção. A emoção vai formar aquela coisa com todos os dados. E essa é a fase da formação, Yetzirah. Uma série de luzes está aqui. Mantida a emoção condizente com a forma pensada, ela vem para a realidade. Inevitavelmente.
Lehaim. Boa semana a todos.